Glória a Deus. A internet tinha caído aqui. Continuando, versículo 13. Ele aqui, como eu tinha falado, ele vai continuar seus agradecimentos, a sua razão pela qual ele agradecia a Deus. E aqui ele enumera algumas razões pela qual ele agradecia. Nós vimos que a primeira foi porque aquela igreja, ela acolheu, ela recebeu a palavra ministrada por eles, mas não como palavra de homens, e sim como palavra de Deus. Nós vimos aqui também que a segunda razão pela qual ele agradecia é que aquela palavra que a igreja recebeu, ela frutificou a ponto daquela igreja ser um exemplo, e a gente viu isso muito bem lá no capítulo 1, ok? E a terceira razão se encontra no versículo 14, olha só. Tanto é assim, irmãos, ó, que vos tornastes, ó, imitadores, tá vendo aí como aqui eu antecipei, ó, das igrejas de Deus, ó, existentes na Judéia em Cristo Jesus, ó. Olha só. Então, ou seja, ele agradecia a Deus porque aquela igreja tinha sido um exemplo, né? Ela era um exemplo para todas as outras igrejas em toda a região da Judéia, em toda aquela região da Macedônia também podemos dizer, como ele falou lá no capítulo 1 e deixou muito claro. Uma outra razão aqui, que Paulo aqui também pode trazer, como elogio e agradecer, é porque também Paulo aqui reconhece no versículo 14, ó, porque também padecestes, ok, ó, da parte dos vossos patrícios. Então Paulo aqui elogiava por eles terem recebido a palavra de Deus através do ministério de Paulo, reconheciam que aquela palavra, aquele evangelho que Paulo trazia, não era de homens, mas sim era divino, né? Tinha como origem divina, uma inspiração divina. Paulo também reconhece que a prova de que não era de homens, era de Deus, é que ela frutificou, a igreja se estendeu. E não só isso, mas ela se estendeu o quê? Em meio àquela igreja está passando por várias dificuldades de perseguição. Então Paulo via Paulo tinha vários motivos e razões, né, para agradecer a Deus, ao Pai, e interceder pela existência daquela igreja. E outro motivo também que nós podemos aqui ter aqui como razão que Paulo tinha, se encontra no versículo 15 e 16, porque se você observar no versículo 14, ele diz uma coisa bastante curiosa. Ele diz que eles foram perseguidos, ó, da parte dos vossos patrícios, ou seja, os próprios conterrâneos, os próprios, né, de sua própria parentela, muitas vezes também, ó. Ele fala aqui que era uma perseguição judaica, né? Então os seus próprios judeus, talvez, ou seja, os seus primeiros, porque a palavra aqui patrício, ela está ligada aos primeiros, né? Desde quando Paulo infiltrou o evangelho, que ele sofreu perseguição, assim também como os próprios membros, né, os próprios judeus na origem, naquela época lá. Do mesmo jeito, ó, depois de alguns tempos, os próprios judeus também sofreram perseguições. E ele vai dizer aqui o seguinte, agora no versículo 15 e versículo 16 em diante, ele vai traçar algumas características que é visível dos perseguidores da igreja. Olha o que ele vai dizer no versículo 15, ó, os quais, ó, não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas. Uma característica peculiar daqueles perseguidores daquela época é que eles foram os mesmos que mataram o Senhor Jesus e os profetas. Então ele está aqui, ó, dando uma lapada aqui na classe judaica, culpando o próprio judaísmo de ter assassinado, né, matado não só os profetas, mas como o próprio Senhor Jesus Cristo. Pedro também faz essa advertência séria lá em suas cartas. Outra característica, eles não só mataram o Senhor, o que é que mais eles fizeram, os perseguidores? Como também, ó, nos perseguiram. Então você pode ver que Paulo está fazendo uma referência lá quando ele foi perseguido logo na sua estadia. Na época, ele teve que sair corrido da cidade de Tessalônica e foi para a cidade de Bereia, porque os próprios judeus o perseguiam. Era outra característica que ele está aqui trazendo, ó, desses perseguidores. Qual mais? E não agradam a Deus. Aqui é sério, né? Quer dizer, mais sério do que matar o próprio Senhor, né? Ou seja, além de eles terem matado o Senhor, matado os profetas, eles, nessa nova dispensação, eles perseguiram aqueles que traziam as boas novas do Evangelho. E todas essas características são características que Paulo aqui está falando. Eles não estão agradando a Deus. O judeu, né, por não crer em Cristo, ver Cristo como sendo mais apenas um falso Messias, e pela sua
crença monoteísta que é igual ao cristianismo, que é um pouco complexo. A gente teria que entrar aqui na questão da trindade, a sua natureza, sua essência, as personalidades das pessoas, não é isso aqui o foco. Mas Paulo aqui está dizendo que essa postura que eles tinham, achavam que agradavam a Deus. Interessante, né? Que Paulo agora está experimentando um pouco daquilo que ele fazia. Porque o próprio Paulo fazia era essa mesma coisa e ele achava que estava agradando a Deus. Mas aí o evangelho alcançou Paulo e Paulo mudou de rotina. E agora ele está vendo e conhecendo essa situação. Por isso que ele diz aqui, ó, e não agradam a Deus. Ele tem isso em mente, isso está na sua consciência. E o que mais, ó? São adversários de todos os homens. Então, aqueles que perseguem a igreja, primeiro, eles não estão agradando a igreja. Você, que é um ferrenho lutador contra a igreja, cuidado. Primeiro, ó, você não está agradando a Deus. Você que persegue, que difama, que calunia a igreja do Senhor Jesus Cristo. Não estou aqui falando de placa denominacional. Estou falando aqui da igreja de Cristo, universal. E não é a igreja universal desse outro charlatão que tem aí não. Mas aqui a palavra de Deus diz, né, a igreja invisível. Como a gente não pode ver, a gente apenas vê a igreja local, mas essa igreja local é uma representação física do corpo de Cristo. Então cuidado você quando fala mal da igreja. Você está falando mal de Cristo. Você está desagradando a Deus. E o pior está por vir. Olha o que é que Paulo vai dizer. Os efeitos dessa postura com relação àqueles que perseguiam e perseguem ainda. Olha o que é que Paulo vai dizer agora no versículo 16. Ó. Outra característica dos perseguidores. Primeiro, eles mataram o Senhor, mataram os profetas. Eles perseguiam o ministério de Paulo. Eles não agradavam a Deus. Eles são adversários de todo tipo de gente, ó, a ponto, versículo 16, a ponto de nos impedir de falar aos gentios. Pode ver que o adversário, ele nunca vai querer que você conheça realmente a Jesus Cristo. O inimigo não quer que você conheça o evangelho. Por isso essa luta no mundo espiritual, para que o evangelho não possa entrar no coração do homem. E o diabo impede. E por incrível que pareça, aqui ele conseguia, viu gente? Aqui já é outro ponto para a gente ter um debate muito bom aqui sobre a soberania de Deus. Olha aqui agora como é que fica. O próprio Paulo aqui vai dizer que ele foi impedido. E aí, como é que fica essa situação agora? Tá vendo como é complexo, gente? Tá vendo que há todo um paralelismo, todo um aparato que você tem que juntar, um conceito para você formar. Não é pegar o versículo que você quer dizer, aqui tá dizendo. Não, não é assim, gente. Olha o que ele está aqui dizendo, ó. Por isso, versículo 16 ainda, ó, a ponto de impedir de falar ao gentio, para que estes sejam salvos. Então a salvação é por meio de quê, meu irmão? É claro que é a graça, né? Mas Paulo aqui está dizendo que é através da pregação do evangelho. A pregação do evangelho é a manifestação visível da graça de Deus por meio de Jesus Cristo. Então, ó, para os gentios serem salvos, o evangelho tem que ser anunciado. Então a salvação não é por decreto, meu caro calvinismo. Não é por decreto, é a pregação do evangelho. A não ser que você queira ir contra Paulo e colocar, que infelizmente é isso que acontece. As confissões de fé, elas estão acima da palavra de Deus. A análise principal e última e primária dessa categoria é suas confissões de fé, não é a palavra de Deus. Paulo está dizendo, ó, eles impedem que o evangelho chegue aos gentios para que sejam salvos. Que é que ele vai continuar aqui dizendo, né, mais no versículo 16, ó, a fim de irem enchendo sempre, a fim, tem até um objetivo para isso aí também. Essa atitude deles para com aqueles que estavam trazendo o evangelho, sobre eles mesmos estão se enchendo de quê? Olha só, a fim de quê? Cadê? Ó, de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. Qual é a consequência? A ira. Porém, sobreveio contra eles definitivamente. Então, irmãos, olha só, aqui Paulo está falando sobre ira.
E nesse livro aqui da Carta aos Tessalonicenses, em outras passagens também aparece a palavra ira. Então a ira é sobre quem, irmãos? É sobre o mundo pecaminoso. A grande tribulação, esse período que também aqui denominado de ira do Senhor, é o período tribulacional. É sobre quem? É sobre a igreja ou sobre esses que perseguem a igreja? Olha aqui mais um conceito embutido por trás aqui desse argumento de Paulo. A ira é sobre esses que perseguem, não é sobre a igreja não, meu irmão. Não era passar pela tribulação não. Conversa. Você está indo contra o que está escrito. Eu não estou aqui forçando nada. Apenas trazendo aqui o que nos diz a palavra. O que mais? Ó? Versículo 17, Paulo vai encerrar. Até o versículo 20 ele encerra suas palavras finais. Olha o que Paulo vai dizer no versículo 17 e o seu conceito formado. Ele expressa aqui o que? O seu desejo de visitá-lo. Paulo tinha o maior desejo até para botar, né, às claras sua situação, sua postura, certo? Olha o que ele vai dizer aqui, ó. Ora, nós, irmãos, orfanados. A palavra orfanado aqui é aquele que está sem pai, sem mãe, estar sozinho, entendeu? É o que ele se sentia. Longe da igreja, ele se sentia como uma pessoa, como um órfão que foi abandonado, que foi deixado sem pai, sem mãe. A palavra orfanado aqui, Paulo tem esse sentido, né? Que estava longe, distante, ó. Isso, ó, por breve tempo, de vossa presença, tá, ó, estou longe, eu estou como um órfão, sem a figura visível, materna e paterna, ó. Não porém do coração. Ou seja, Paulo expressava um sentimento de carinho e amor pelaquela igreja tão grande que mesmo ele estando longe fisicamente, porém em seu coração, ele guardava cada um, aquela igreja em seu coração. O que ele vai dizer aqui maior? Com tanto mais, ó, empenho diligenciamos, com grande desejo ir ver-vos pessoalmente. Ou seja, então Paulo aqui manifestou claramente o seu desejo de querer visitar. Ele tinha uma maior intenção de visitar. Porém, versículo 18, por isso quisemos ir até vocês. Ou seja, nós quisemos pegar esse desejo e colocar em prática. Aqui a gente abre um paralelo muito interessante aqui sobre expiação limitada e ilimitada. Paulo tinha o que aqui, irmãos? Um desejo. Qual era o desejo de Paulo? De poder visitar aquela igreja. Porém, muitos desejos que eu e você tem, não temos o poder de colocá-lo em prática. Você agora talvez vai querer me pegar no que eu vou falar aqui agora. O que é que diz lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4? Porque o desejo de Deus é que todos se salvem. Igual aqui a Paulo. Aí você, oxe, então você está reduzindo Deus, né, a uma questão humana. Não, eu estou aqui falando sobre ter desejos, a capacidade de ter desejos e a capacidade de ter os desejos o quê? Concretizados. Isso muitas vezes é condicional. E a própria soberania de Deus, que é isso, que é aquilo que nem os calvinistas gostam de dizer, porém, o texto está dizendo que o desejo que Deus tem é o quê? É que todos sejam salvos. Lá não está dizendo que Deus vai realizar esse desejo. Ele tem esse desejo, mas lá não está dizendo que ele vai fazer com que esse desejo se cumpra. Porque os calvinistas gostam de utilizar a fala da gente, dar uma roupagem nova, modificá-la para dizer que nós somos universalistas. Paulo aqui tinha desejo, porém ele não pôde ir. Isso é um paralelo aplicado lá com 1 Timóteo 2,4. O que é que ele vai dizer aqui mais? Ó, não somente uma vez, duas, ó, contudo Satanás nos barrou o caminho. Satanás pode, viu? Porque tem uns crentes aí, né, triunfalista, que você pode, eita, você, mesmo que você fosse ainda mais santo do que Paulo, você não pode. Porque Paulo aqui, ó, foi impedido. Não só aqui, outras passagens também Paulo diz que o próprio diabo barrava ele de fazer as coisas. Mas não é o poder, cadê? Complicado. Cuidado com esse abuso de poder. Paulo vai dizer agora no versículo 19, ó, pois quem é nossa esperança? Ele fala de que, irmão? Aqui ele vai aqui falar das honras para ele e a sua alegria na existência daquela igreja, inclusive para que possa apresentá-la ao Senhor na sua volta. Olha o que ele vai dizer. Capítulo 2, Paulo aqui vai encerrar falando sobre a volta do Senhor. Pois quem é nossa esperança, uma alegria ou coroa? Olha, em quem exultamos, em quem
nos alegramos, em quem estamos em uma exultação exuberante, ó, na presença, olha só, do nosso Senhor em sua vinda. Não é vocês? Paulo aqui faz aqui duas colocações que eu acho muito interessante. Quando ele fala aqui, ó, sim, ó, vós, pode ver de novo, ó, sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. A palavra glória aqui como honra, como um presente, como uma dádiva que ele vai apresentar a Cristo em sua volta. Se você ler comigo, você vai entender o que Paulo quer dizer em honra ou glória, né, dependendo da versão que você está, como uma dádiva para que ele possa apresentar. Olha que é a função do ministro em Hebreus, capítulo 13, versículo 17. É isso que Paulo aqui tem em mente quando ele fala sobre glória. Ó, obedecei aos vossos guias, Hebreus 13, 17. Ó, e sede submissos para com eles. Por que ele pede isso? Ó, pois velam por vossa alma. Para quê? Ó, como quem deve prestar contas ao Senhor. Então Paulo aqui ele tinha o maior honra, como glória, como alegria, porque aquela igreja era um presente para que ele pudesse apresentar a Cristo como fruto do seu ministério pastoral. E aqui mais ele vai falar sobre o que? A alegria, ou seja, então a esperança que ele tinha, que aquela igreja deve ser, é na promessa da vinda do Senhor. E essa esperança é o que produzia alegria no próprio coração de Paulo, e que ele também chama de coroa. Essa coroa só pode ser relacionada, irmãos, ao galardão que Paulo receberia pelo bom desempenho ministerial. Se você observar em 2 Timóteo, no capítulo 4 e versículo 8, essa coroa que está aqui em Tessalônica, Paulo aqui não dá um adjetivo para qualificar que tipo de coroa é essa, mas pelo conceito que está aqui e como um presente pela obra bem realizada, só pode ser essa coroa que Paulo menciona na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 4 e no versículo 8, que ele vai dizer, ó, já agora a coroa da justiça, olha só, me está guardada, a qual o Senhor, que é reto juiz, me dará naquele dia. Interessante que Paulo aqui faz uma ampliação, e não somente a mim, mas para quem? Mas também, ó, a todos quantos amam a sua vinda. Então, irmãos, olha que coisa interessante que Paulo aqui está dizendo, que essa coroa que já está reservada para ele, mas quando ele fala que não só é para ele, então as coroas já estão reservadas para uma categoria de pessoas. Para quem é? Para aqueles que amam a sua vinda. Os pós-tribulacionistas amam a grande tribulação. Então, meu irmão, para você não vai ter coroa da justiça. Não sei que tipo de coroa vai ser para você. Complicado, né? E aí, irmãos, a gente encerra. Versículo 20, ele expressa, né, a sua alegria pelaquela igreja. Irmãos, a gente finalizou. A internet aqui deu uma caídazinha. Ficou 2 vídeos. Essa aqui é a segunda parte. Como eu não entendo muito de edição de vídeo, eu não sei, eu vou ter que colocar esses 2 vídeos aí para vocês, ok? Eu não sei unir os 2 vídeos em um vídeo só, ok? Eu sei que vocês vão entender claramente isso que eu estou aqui dizendo. Irmãos, avaliamos o capítulo 2 da primeira carta aos Tessalonicenses. E que conclusão tiramos? Em nenhum momento Paulo ensina no capítulo 2 da carta primeira aos Tessalonicenses a os irmãos a passarem a grande tribulação. Capítulo 1 ficou claro. Capítulo 2 mais claro ainda. Ok, irmãos? Aguardamos você na nossa próxima aula e que Deus abençoe a sua família, a sua vida e seu ministério em nome de Jesus.